寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, a teoria de hoje é: e se a China tivesse libertado a Coreia? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? E eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Creio que eu não preciso dar contexto, né? Afinal, aconteceu a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos pediu para a União Soviética atacar o Japão junto com eles ali, a península acabou ficando dividida e, né, conhecemos aí o mundo que conhecemos. Mas e se a China nacionalista tivesse ajudado os Estados Unidos a libertar a Coreia em vez da União Soviética? E é isso que nós vamos ver aí na teoria de hoje. Então, bora lá. Bem, já vamos adiantar já para a Segunda Guerra Mundial, já vamos pular aí já para 1944. Nesse tempo, alguns portos da China estavam sendo ocupados, né? E principalmente o que nós vamos usar na teoria de hoje, que é o porto de Fuzhou, né? E sem contar que a China também já tinha sido pega ali pela Operação Ichigo, que basicamente juntou vocês estão vendo aí no mapa, né? E ficou esse enclave aí, né? Ficou o Japão cortando um pedacinho do sul da China, né? Na intenção de, entre aspas, cercar os chineses aí. Mas beleza, né? Vamos supor que mesmo assim, mesmo com os chineses sendo pego ali pela Operação Ichigo, né, que não foi totalmente bem sucedido, mas o que eles quiseram fazer, eles fizeram, só que não tudo que eles planejaram fazer, eles conseguiram fazer. Entende? Então, né, a partir desse momento, né, o porto de Fuzhou acaba sendo liberado em 1944 e os chineses vão lá e começam a planejar alguma coisa, até que em 1945, né, dá mais ou menos uma aliviada ali. Então os chineses conseguem pegar ali alguns navios de guerra e fazer alguns prisioneiros de guerra japoneses, contudo apreender alguns navios também. Então eles acabam meio que entrando em contato ali com os americanos, né? Isso já em 1945. Então a partir desse momento, né, os americanos vão, né, indo ali a Fuzhou também, né, já aproveitando e liberando mais espaço. Enquanto isso, né, a União Soviética segue ali sem atacar o Japão por enquanto, e a partir desse momento, né, vamos adiantar já um pouco, os Estados Unidos combina com a União Soviética de atacar a Manchúria, enquanto, né, os chineses atacariam junto com os americanos ali na Península Coreana. Então vamos supor, né, que beleza, os chineses eles vão lá e consigam acabar cortando, né, os chineses acabam desembarcando em Incheon e subindo, sentindo Pyongyang, sentindo Manchúria. E já os americanos também desembarcam em Incheon e também vão sentindo Seul e vão descendo ali até Busan, né, como foi na vida real. Ok, nesse momento a União Soviética iria estar correndo também ali na Manchúria, justamente por causa, né, que, querendo ou não, a Coreia faz fronteira com a Rússia, né, vulgo União Soviética na época, e a China que estava libertando a Coreia naquele momento não era a China do Mao Tse-tung, era a China do Chiang Kai-shek, que ideologicamente era oposto ali, né, à União Soviética. Então,
A partir desse momento, né, o Chiang Kai-shek também sabe disso e o Stalin também. Então os dois meio que começam uma corrida ali para ver quem chega ali na fronteira primeiro, né? Uma vez que, querendo ou não, a União Soviética também, a Manchúria era da China, né? Então, só que nesse caso os soviéticos já estariam ocupando, então, ok. Vamos supor que o Chiang Kai-shek tivesse conseguido ali ocupar a península, metade da península, os Estados Unidos a outra metade e a União Soviética a Manchúria. E ok, a partir desse momento o Japão se rendeu e aí, né, segue a Guerra Civil Chinesa, como tem que seguir, mas como é que ficaria já a questão ali, né, da metade da Península Coreana, entre aspas ali, né, controlada ali pelo Kuomintang, liberada ali pelo Kuomintang. Bem, eu acredito que os Estados Unidos e o Kai-shek, eles acabariam sim entrando em um acordo e colocando um político ali, né, um presidente, seja lá ditador, enfim, pró-Kuomintang, ao mesmo tempo que seria pró-Ocidente, né? Pró-Kuomintang já seria meio que pró-Ocidente, mas alguém favorável também aos interesses da China, não só aos interesses dos americanos, isso que eu quis dizer. Então, ok, a guerra civil chinesa segue normalmente, mas tem um porém, né? Quando os chineses acabam perdendo, alguns vão ali já para Coreia e outros ali vão para Taiwan mesmo. E ok, a partir desse momento, né, chegamos na Guerra Fria, é aqui que nós queremos estar em 1950. Bem, eu acredito que com a vitória ali dos comunistas na China, eu acredito que sim, a União Soviética poderia acabar entregando a Manchúria de volta para a China, mas eu acredito que não toda, tá? Eu acredito que não toda. Eu acredito que uma pequena parte ali da fronteira da Manchúria que faz fronteira ali com a Coreia do Norte, né, digamos assim, basicamente seria ali um pedacinho ali da União Soviética. Eu acredito que a União Soviética sim acabaria roubando um pedacinho ali da China, ali da Manchúria, justamente pelo fato, né, de que eles poderiam ter um certo receio ali dos nacionalistas chineses que estavam em exílio, lançar diversas operações e acabar, né, avançando ali pela Manchúria e com isso deixando ali a União Soviética meio que num estado de alerta. Então eu acredito que a fronteira poderia sim estar sob uma ocupação soviética ainda, mesmo sobre o governo do Mao Tse-tung. E também, apesar disso tudo, eu acredito que a Coreia não ficaria 100% tranquila não. Uma vez que a própria União Soviética, né, poderia acabar devolvendo os guerrilheiros que estavam lá, os guerrilheiros coreanos, a própria China comunista também poderia acabar jogando ali os guerrilheiros coreanos para lá, para a Península Coreana. E com isso, né, alguns deles, eu acredito que não a maioria, poderiam sim acabar lutando ali justamente, né, não lutando necessariamente, mas causando ali alguns incidentes, falando que a Coreia é um país fantoche do Ocidente, dos chineses nacionalistas, né, e também tem o fato, né, de que a Península Coreana, já com o novo governo ali, ele não reconheceria a China comunista, ele provavelmente também não reconheceria a União Soviética. Então isso faria com que a própria China e a própria União Soviética acabassem fomentando ali diversos ataques de guerrilha, sustentando aí diversos grupos. E também, por que não, fazendo algumas incursões ali na fronteira, né? Tipo, chegando na fronteira, coloca o armamento, dá uma provocada, depois se afasta. E isso também poderia vir por parte dos chineses nacionalistas que estavam em exílio ali dentro da Coreia, né? Porque eles poderiam estar pensando, pô, eu tô aqui, eu tô literalmente do lado do meu país. O que é só eu pular um rio que eu já entro na China de volta. E vocês devem estar pensando, Bruno, mas isso não é possível. Isso é possível. Aconteceu até os anos 60 no Laos e na Birmânia. Então poderia sim acabar de certa forma, né, os próprios chineses nacionalistas
acabarem causando um certo tumulto na Coreia por causa, né, dessas incursões também dentro da China comunista. Então isso também poderia levar o presidente ali da Coreia, ou o ditador que seja, falar, pô, eu não estou obrigando vocês aqui, mas vocês estão causando aqui com o meu país. Isso está gerando insatisfação e está gerando protestos e, consequentemente, violência. Então, a Península Coreana, nesse momento, né, nesse período da Guerra Fria, iria estar ali com diversos ataques de guerrilha. Eu não acredito que seriam ataques de guerrilha duradouros, afinal, conforme o tempo fosse passando, né, vamos supor que aqui nós já estamos em 1965, eu acredito que, vamos lá, que se a Coreia seguisse uma linha democrática com partidos de esquerda e direita, não creio que vai ter partidos comunistas, então vamos colocar só esquerda e direita mesmo, não nada extremo. Eu acredito que a violência poderia ir diminuindo com o tempo, né? As relações com a China e com a União Soviética não acho que seriam mantidas no início, né? Com a União Soviética não, mas talvez com a China poderia acabar rolando algumas conversas. Então, né, a luta dos guerrilheiros poderia ir acabar diminuindo, eles poderiam ir perdendo até mesmo uma guerra de narrativa, e os outros guerrilheiros poderiam pensar, pô, o que tem de errado aqui? Por que eu ainda estou lutando? Lógico que os mais extremos iriam continuar saindo no soco e tal, mas eu acredito que a partir, né, desses guerrilheiros mais extremos, uma hora eles iriam ir perdendo as pessoas, porque as pessoas, né, conforme fosse passando as gerações, alguns guerrilheiros poderiam ir presos, outros empacotados, e ao mesmo tempo, né, eles poderiam ir perdendo o sentido de lutar, né? As novas pessoas que iam vindo pensar, pô, o país precisa de um conserto? Precisa, mas não é pegando em fuzil que a gente resolve. Ao mesmo tempo em que, vamos lá, agora também tem um outro final, né? Esse foi o final democrático, onde os guerrilheiros vão perdendo a vez e ok. Agora o final autoritário. Vamos lá, se a Coreia seguisse uma política autoritária totalmente anticomunista, o que eu acho mais provável ali no contexto da Guerra Fria, eu acho que eles não iriam dialogar com a China de início e muito menos com a União Soviética. Então, muito provavelmente, a China poderia protestar na fronteira, dizendo que eles estão com cidadãos chineses e que precisa desses cidadãos chineses, ou então eles fariam operações para ir buscar. O que acabaria gerando problemas aí, conflitos burocráticos e talvez alguns incidentes na fronteira. A União Soviética poderia ver isso como uma oportunidade, né, de tentar se reafirmar ali na fronteira da Manchúria e falar, tá vendo o porquê que eu preciso desse pedaço de terra? Então eu acredito que sim. Seria mais ou menos uma treta entre os três países, pois os três teriam interesses diferentes ali naquela área. E o Japão talvez, né, poderia sim estar meio que receoso. E eu sei que vocês devem estar pensando, Bruno, mas e os americanos? E a base americana? Eu acredito que os Estados Unidos não iria ter motivo para entrar na Península Coreana, uma vez que não teve guerra e que não teve uma expansão comunista. O que poderia acontecer é que os Estados Unidos poderiam acabar dando uma ajuda naval, mas sem ter uma base americana literalmente dentro da própria Coreia. Acredito que poderia ter um porta-aviões ali por perto, um navio de guerra, alguma coisa, mas não acho que teriam soldados, que teriam bases ali. E provavelmente se tivesse, ia ser alguma base bem no sul da Coreia, em Busan, em Jeju, nessas ilhinhas aí e tal. Não acredito que seria dentro da própria Coreia como é atualmente. Então, né, basicamente, teriam sim esses problemas, né? E já partindo ali para os anos 80, eu acredito que as tensões nas fronteiras poderiam acabar diminuindo, né? Uma vez que o poder soviético também vai acabando, a China e a Coreia vão dialogando. A Coreia
internamente poderia sim ter problemas, poderiam sim ter tentativas de empacotamento de ditadores, protestos, violências. Isso fortaleceria grupos de guerrilha e provavelmente também fortaleceria grupos, como eu posso dizer, grupos financiados por terceiros, como China e União Soviética. E os nacionalistas chineses que estavam lá provavelmente, né, iriam fazer filhos por lá. E por que não, esses filhos não seriam da polícia, ou então ajudariam a interrogar guerrilheiros chineses infiltrados. Poderiam sim ter uma certa utilidade esses descendentes de chineses por lá. E bem, né, já quando a União Soviética cai, eu acredito que a Rússia, aí sim a atual Rússia, ainda iria manter a fronteira, não sei se iriam colocar soldados ali. Né? Talvez poderiam colocar alguns vigias, alguns sentinelas, um ou dois tanques de guerra ali, só para dizer que tem alguma coisa. Né? Já a questão da China, eu acredito que sim, a Península Coreana poderia acabar reconhecendo a China nos anos 90, e a China poderia reconhecer a Península Coreana também. Né? E a partir desse momento, né, os países poderiam até que, entre aspas, se dar bem. Mas lógico, né, que o fato deles se dar bem não significa que a fronteira seria aberta. Acredito que não, até porque muita gente poderia tentar fugir, muita gente poderia tentar levar informação de um lado para o outro, seja de dentro da Coreia, seja algum coreano pró-China ou então algum chinês pró-Coreia, né, que poderia acabar levando alguma informação, então as fronteiras seriam vigiadas. Né? Eu acredito que a capital, por motivos de segurança, iria, né, acabar sendo Seul, apesar de Pyongyang ser de fato uma capital histórica, mas acho que pelo fato de estar muito próximo ali da China, eu acredito que eles não iriam brincar tanto com a sorte, iriam manter a capital em Seul, que estaria mais próximo ali da ajuda dos Estados Unidos em caso de um eventual ataque chinês, ou então russo, ou então até mesmo russo. Beleza? Mas enfim, eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar. Lógico que hoje em dia, né, a Coreia seria um país democrático. Aliás, né, e se vocês forem usar a thumb, só dê aqueles créditos, beleza? E comentem aí o que vocês acharam dessa teoria, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Vejam as teorias tanto do card quanto da descrição. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua ou com uma pessoa se identifica. Beleza? Enfim, falou e comentem a teoria de vocês. Eu demoro, mas eu faço. Beleza? Enfim, me siga nas minhas outras redes sociais. Eu vou estar deixando o link aqui na bio também junto com o Discord. Beleza? Enfim, fui!